Eu tenho aqui a estrutura de arquivos do Drupal e basicamente eu tenho 3 diretórios na raiz que são importantes para nós: os módulos, os themes e os sites. Os módulos e os themes são os módulos e os temas padrões que vêm com o Drupal. Esses 2 diretórios não é para ser mexido em hipótese nenhuma, tá? No final do curso, quando a gente for falar de tema, a gente vai pegar alguns arquivos que estão no módulo, mas a alteração desses arquivos vão ser feitos em outro local, tá? Tudo tem que ser feito dentro da pasta site. Na pasta site, eu tenho 2 diretórios, all e default. O diretório all é onde vai ter os arquivos disponíveis para todos os meus sites dentro do Drupal. E eu tenho aqui o módulos e o themes. Esses 2 diretórios é onde que eu vou colocar os temas e os módulos que eu vou adicionar à instalação do Drupal. E no site default são as configurações padrões do Drupal. Aqui dentro do default ele vem com um arquivo chamado defaultsettings.php. E eu tenho esse settings.php, que é o arquivo que tem as configurações da minha instalação. Eu fiz a instalação local e subi o site para a internet. E aí quando eu vim aqui na instalação, ele me dá esse erro, que é o que? O Drupal já está instalado. Só que eu não estou achando o banco de dados. Porque é exatamente nesse arquivo set.php que tem a conexão com o banco de dados. E o Drupal lá no provedor está tentando se conectar com o banco de dados local do meu computador. E não vai conseguir. Eu tenho 2 maneiras de resolver isso. Uma é editando o set.php, que aí eu vou mudar esses dados na mão e aí ele vai funcionar. A outra maneira de fazer isso é eu simplesmente deletar esse arquivo. Eu deletando esse arquivo, ele não tem mais o set.php e aí o Drupal assume que não tem nada instalado. E aí ele volta para a instalação normal, igual que eu tenho no local, tá? Não vai variar nada. A única diferença da instalação aqui para o do local é que eu vou poder deixar ligado as atualizações automáticas, as notificações de atualizações automáticas, tá? Então eu vou terminar aqui a minha instalação, vou botar aqui Standard, eu vou deixar em inglês porque eu quero depois ensinar como que traz um Drupal de inglês para português. Então nesse aqui eu não vou botar em português, mas eu poderia muito bem botar em português. E aí MySQL, nome do banco de dados, CTI plus Drupal online, o username, CTI plus underline plus, a minha senha. E aqui no Advanced Options, aqui o endereço do banco de dados, do servidor do banco de dados. A grande maioria dos provedores trabalham com localhost também, que é o mesmo que você vai ter no seu computador. Localhost é o servidor que você está rodando, tá? Em alguns outros provedores, esse banco de dados vai estar em outro servidor. Então ele vai te dar o endereço, o host do banco de dados. E aí você vai ter que botar aqui nesse lugar esse endereço, tá? A porta também, eu nunca vi um provedor trabalhar com porta diferente de banco de dados. E table prefix se o seu provedor só permite um banco de dados, você pode instalar mais de um Drupal no mesmo banco de dados usando o prefixo, tá? Aqui é prefixo da tabela, e aí ele vai botar o que você botar aqui, underline, o nome do banco de dados normal do Drupal. Então você pode ter mais de um Drupal, um Drupal instalado no mesmo banco de dados usando o prefixo de tabela. E aqui já vai para a instalação, configuração normal. E aí é aquela mesma brincadeirinha, vou botar os mesmos dados praticamente. A única diferença que eu vou manter, vou botar aqui, ó, site em Drupal, endereço de e-mail, username, endereço de e-mail, senha, e aqui. Nas atualizações de notificações eu vou deixar ligado, porque no provedor online isso não dá problema. E aí está instalado o Drupal no meu servidor remoto.